Boa tarde, Éder, boa tarde, Renan, boa tarde, companheiros. A gente até, na discussão da enquete, estava elencando algumas outras opções, né, algumas novidades de 2025 do São Paulo Zubeldia. Tem o Rafael Capitão, tem as entrevistas do Zubeldia com uma espécie de parceria nesse ano de contenção. O fato é que o trabalho dele em 2025 teve várias digitais novas, né, nesses 5 meses, né? Bastante até. Mas se eu fosse eleger uma, eu sei que vai ganhar os garotos, né? Porque é a voz da galera, os garotos vão ganhar, né? Oportunidades aos garotos, que não deixa de ser uma decorrência da temporada de vacas magras, como sempre é o aproveitamento de garotos num time grande. Mas eu gosto particularmente da que é a menos popular, da Ferrarese Cedric. Por quê? Porque é uma forma de o São Paulo mudar de sistema sem precisar de alteração, né, na equipe. Né? E acho que é uma forma que fez com que o São Paulo conseguisse jogar fora de casa de uma maneira muito segura em todas as partidas. Né? E tem até agora sustentado o time em 3 frentes. Eu acho que essa é a menos popular, mas para mim é a mais importante, porque é a que demonstra uma variação tática sem necessitar uma alteração propriamente dita. Boa. Renan, boa tarde, bem-vindo a mais uma live. E o seu voto na nossa enquete? Boa tarde, Éder, Arnaldo. Boa tarde para todo mundo. E o que o Arnaldo falava agora, quando você tem a opção no banco, quando você tem essa opção de iniciar o jogo com Ferrarese e Cedric, né? Essencialmente fora de casa, e depois você tem a opção de ter a velocidade para mudar o jogo no segundo tempo, é muito melhor ainda. Que é isso que é o X da questão, que é a coisa mais importante que eu acho. Você inicia o jogo assim, tentando minimizar aquela pressão inicial que normalmente o mandante tem, e o São Paulo consegue fazer isso na maioria das vezes, dividindo a posse de bola com o mandante, mantendo a posse de bola, tirar a pressão com a bola. E daí, num segundo tempo, quando você pega a defesa já mais desgastada, aí entra a cavalaria da velocidade, da força e da velocidade, e consegue vencer os jogos, matar os jogos, coisa que você não consegue muito no primeiro tempo, que é a transição, nos primeiros tempos desses jogos fora de casa, que é a transição e contra-ataque, você consegue no segundo tempo com essa velocidade de entrada. Coisa que não vai ter agora, né? Acho que meu voto seria esse também, pergunta do voto seria esse. Dos meninos acontece naturalmente, diante de uma necessidade, mas acontece naturalmente e é bem positivo, porque a gente depende disso, financeiramente falando, no futuro, mas essa mudança tática, quem sabe seria esse também o meu voto, né? Só que agora a gente não tem Lucas, o Moura, né? Lucas Moura, não temos o Ferreirinha, né? Então essas mudanças que aconteceram... Nem o Luca agora, né? Nem o Luca, exato. Né? Esse que seria a opção de substituição também para mudar a velocidade para o segundo tempo também não tem. Então, uma dessas opções, que é o Lucas Ferreira, de segundo tempo em jogos fora de casa, passou a ser titular. Perfeito. Aí você já limita um pouco também a questão da substituição para essa mudança característica, para essa mudança específica, você já fica mais uma vez limitado também, né? Uhum. É isso. Mas tem uma boa notícia, hein? Tô tentando apurar aqui, que o jornalismo é dinâmico, né? Mas a informação já é que o Henrique Carmo, treinou hoje normalmente com o grupo. Não sei se ele está à disposição ainda. Estou tentando apurar isso, se ele de fato está à disposição. Mas a notícia é que ele treinou à disposição, ele treinou com o restante do grupo no campo hoje, então ele deve aí estar muito próximo de um retorno, que seria uma opção para o Zubeldia para o lado do campo. O Henrique que foi para a Flórida, né, na FC Series, mas acabou não tendo minutos lá, retornou, perdeu espaço, viu o Lucas Ferreira atropelá-lo, né, por uma vaga no time, né? Mas é um cara que tinha E o Luca muito também, né? potencial. E o Luca, Mas é um cara que tinha muito potencial, né? Acho que quando o Luca sobe, até o Henrique já tá lesionado. Mas mesmo assim, ainda o Luca teve mais minutos ou mais chances do que o Henrique, que agora pode ser que tenha algum momento aí para aproveitar essas ausências e voltar a jogar, né? Estreou com o Dorival.
E até gostei dele nos treinamentos lá na Flórida, né? Que a gente conseguiu assistir um pouquinho. Ele teve acho que 2 trabalhos só, um deles até como lateral, mas ele demonstrou ser um jogador agudo, assim, que vai para cima, parecido até com o Luca nessa questão de ir para cima, de ter o drible, de ser leve, enfim, é um ponta que pode ter espaço aí nos próximos jogos, e inclusive até sobre isso, vamos. Deixa eu só registrar o superchat do Álvaro Cardoso aqui, obrigado Álvaro, falando, Oscar de volante tendo que marcar, não acho boa ideia. Ele jogou e jogará bem em qualquer posição, é craque. Melhor deixar a marcação para o PM, Pablo Maia, o Ali, que é o Alisson, o MA, que é o Marcos Antônio, e o Boba, que não é o Boba Fett, é o Bobadilha. Então, ó, consegui bem todas as Deu umas abreviações aí, travadinhas no Álvaro. Éder. Volta, Éder. Volto. Vamos O lá. Renan tá aqui, né? Ele Vamos ver o falou, Éder. o Oscar, estão me ouvindo agora? Perfeito. Queimou no meio da resposta. Foi assim, é melhor deixar a marcação para o Pablo, aí. Isso, pro Pablo É. Maia, pro PM, ele falou, Pablo Maia, pro É. Ali, que é o Alisson, pro MA, como Marcos Antônio, e pro Boba, que é o Bobadilha. Então, várias abreviações do Álvaro Cardoso. Ô, Éder, e se pro Oscar ficar livre dentro do campo, se precisar, eu emagreço e volto a jogar também e marco para ele. Cara, boa discussão essa, viu, cara? Eu acho que a gente está diante de uma situação e às vezes o campo mostra uma coisa diferente do que a gente imaginava. O Oscar foi contratado para ser um meia de criação e barra de definição, né? Que o São Paulo não tem há muito tempo. A questão é que depois de tanto tempo na China, a gente não sabia qual o jogador que a gente ia encontrar, né? Em quais condições, em qual situação. E a gente viu o Oscar um pouco fazendo de tudo, né? Jogando aberto pela esquerda, jogando centralizado, jogando de terceiro. E as 2 partidas que ele começou jogando nessa posição mais de volante me impressionaram bastante. Porque ele não jogou contra o Náutico apenas. Eu fui buscar a referência da escalação contra o Náutico e a gente tem o jogo do Palmeiras, do pênalti do Vitor Roque, né? A escalação do Náutico ela é idêntica do Palmeiras, a não ser a dupla de ataque, já que Lucas e Caleri não estão mais à disposição, jogaram André Silva e Ferreirão, né? O resto é o time idêntico, né? Rafael, Ferrarese, Arboleda, Lanfranco, Cédric, Enzo, Alisson, Oscar, Luciano, né? O São Paulo não jogou contra um time de Série C com o Oscar de volante. Ele jogou uma semi contra o Palmeiras no Allianz Parque com o Oscar de volante. Todo mundo, a gente estava aqui à época, quando saiu a escalação contra o Palmeiras, todo mundo foi ao desespero, achando que o São Paulo ficaria vulnerável, que o Oscar não aguentaria o tranco, e ele jogou muito bem e o time não se estruturou, pelo contrário. O time teve posse, ele tem uma leitura de marcação, curiosamente, desenvolvida na Europa interessante, e ele permitiu que jogassem na frente, na época, Luciano, Lucas e Caleri, sem um desequilíbrio no time, e agora Luciano, Ferreirão e André. Talvez, gente, a gente esteja imaginando o Oscar numa coisa que ele não pode mais entregar, sabe? Agilidade, força, chegada. As chegadas dele são discretas. Hoje em dia, ele não é um jogador que bate sempre de média distância, que tem agora, ele tem uma cadência, uma visão, uma distribuição que talvez case melhor com o momento da carreira dele do que o ponta de lança que a gente imaginava. Isso faz parte. Depende. Então, depende. Essa história de vamos colocar um monte de marcadores para o craque decidir, hoje no futebol é cada vez mais difícil o craque com uma certa idade jogar de costas, tomar bordoada, ter que se deslocar o tempo todo. O jogador de meio de campo inteligente de frente, e isso não é no Brasil, né? A gente viu na Europa tantos outros meias
recuarem, darem um passo atrás e tornarem jogadores brilhantes no final das carreiras. Modric, Kroos, Pirlo, tem uns 500. Schweinsteiger, pode botar... Você tem uns 200 aí, para exemplo. E pode ser que vire a melhor posição para o Oscar de acordo com o elenco do São Paulo. É até uma contradição, né? Porque o elenco do São Paulo tem mais volante do que meia ou atacante. Porém, o Oscar foi muito bem nessa situação. Parecia ser uma aberração, né? Porque ela começou naquele jogo com o Santos, e aí o São Paulo perde o jogo, perde a invencibilidade no ano de 3-1 na Vila. Oscar de volante é um absurdo. Mas todas as outras vezes que o Oscar foi para volante com um time mais estruturado, funcionou muito bem. Então acho que passa a ser uma opção. E aí é aquilo, cara. O que eu acho, o Renan da posição. Hoje é quase apenas nessa área do campo que o jogador tem alguns segundos para de frente olhar e distribuir o jogo, né? E o volante hoje que só marca, cara, por isso que eu tô achando, ou o Pablo Maia vai fazer muita coisa, o Luan não vai jogar, o Negruti dificilmente vai jogar, ou o Pablo Maia vai incrementar muito o jogo dele, ou vai ser difícil ele jogar. É uma coisa que está acontecendo com quase nesse time do São Paulo. E eu acho que a forma de você encaixar o Luciano... Ninguém está dizendo que o Luciano está jogando de meia, né? Quando o Oscar joga de volante, o Luciano não joga de meia. Ele dá um passo à frente. Ele encosta no centroavante. Automaticamente. Foi assim no Allianz. Foi assim nos aflitos. Vai ser assim em outros lugares. Então, dependendo do adversário, da situação, da contingência, é uma situação que pode ser repetida. E eu não acho nenhuma... Eu já não temo quando sai a escalação, quando está o Oscar ao lado de um volante, pelo que a gente observou nos últimos jogos. A ver como vai acontecer daqui para frente, né? Quando voltarem alguns jogadores machucados e tudo mais. O que você acha, Renan? Você que tem a voz da posição. Não por isso, é que, assim, quando a gente vê a qualidade que o Oscar tem, e uma coisa que surpreendeu muito e positivamente é a leitura de jogo dele. Taticamente falando, a gente já esperava. É um jogador muito inteligente, muito experiente, mas a agressividade que ele tem na marcação me surpreendeu. Perfeito. Sabe, você espera que é um jogador que vai ficar ali fechando linha de passe, quebrando linha de passe e tal. Não, ele não, é agressivo, carrinho, porrada mesmo, né? E o mais importante de tudo isso é que as pessoas entendam que isso aí não aconteceu por acaso. O Zubeldia chegou para ele e falou: Oscar, vai lá, joga lá de volante, desce a porrada, faz o que você nunca fez na sua vida, desce porrada. Não, com certeza chegou para ele e falou: você tem uma leitura de jogo assim, você é inteligente taticamente, você conseguiria me ajudar em determinada situação, assim, assim, assado? E aí teve o debate, teve a conversa, eu posso, não posso, assim eu posso, daquele jeito eu não vou conseguir. E ele tem me surpreendido positivamente na situação. O detalhe é que, quando você tem um jogador tão bom, com uma visão de jogo tão boa, com uma qualidade tão boa de passe, e que a gente sabe que ele é um meia criativo, meia pifador, aquele meia que deixa o atacante em condição de fechar. E como o Arnaldo falou, tendo tanta opção, obviamente que não da mesma qualidade que ele, com a bola nos pés, de volante, eu fico assim, cara, eu fico com dó. Meio desperdício. Meio desperdício, né? Exatamente, é um desperdício você ter um jogador com tanta qualidade que pode fazer a gente ter maior criatividade ainda ali atrás. Concordo com o Arnaldo, é uma das situações do jogo em que ainda o jogador tem um pouquinho mais de liberdade, que é a iniciação de jogo ali e tal, a posição que ele joga. Normalmente ele está de costa com alguém ali atrás dele, dando porrada no calcanhar dele, mas ele é muito inteligente na movimentação entre linhas, ele vai caindo para os lados, ele sempre pega a bola, nunca de costas, mas sempre em uma forma que ele esteja lateralmente para o campo, já conseguindo, em 2, 3 toques, dar andamento no jogo, né? Isso aí o tempo faz com que o jogador adquira essa inteligência de movimentação dentro do campo. Por isso que, em algumas situações, eu vejo como possível. Ali contra o Libertad foi possível, e eu acho que o Zubeldia esperou um pouco para ver qual que seria a reação do Libertad, se viria para cima com um jogador a mais. Como não veio, foi possível segurar ele por 70 minutos dentro do campo.
contra o Náutico foi possível. Teve esse jogo contra o Palmeiras, que a intenção do Zubeldia, na minha opinião, era tirar a pressão com a bola, retendo a bola. E isso o Oscar faz como poucos, manter a posse de bola, né? Porque o Palmeiras, jogando no Allianz, 5 primeiros minutos, se você não tira a bola deles, malandro, a chance de você tomar gol é muito grande. Então, acho que foi isso também que o Zubeldia pensou, mas acho que não vai ser muito mais ocasional do que uma coisa constante. Eu pelo menos, penso assim, né? Ele gosta muito do Pablo. Temos o Marcos Antônio, que é um jogador que tem uma dinâmica maior do que o Oscar. Me entendam bem, que ele tem a dinâmica. Certo, claro. Sabe, a gente falava, né? Pé de cachorro. Você não vê o pé dele parado, ele está correndo o tempo todo e tal, e dando dinâmica no jogo, quebrando linha. E eu gostaria de ver esses dois jogadores jogando juntos bastante. Eu acho que isso aí pode ser muito positivo para o meio de campo de São Paulo. Eu acho que é uma situação possível, mas muito mais ocasional, Arnaldo, eu penso. Muito mais ocasional. Ela vai acontecer, às vezes, diante de uma necessidade. Não me perguntou, Éder, mas eu já falo já. Esse jogo contra o Náutico, eu não teria começado, em hipótese nenhuma, com Oscar e Alisson. Não na posição, eu não teria colocado eles para jogar. A questão física, né? Principalmente quando 5h30 da tarde, eu vou fazer meu programa no Arquibancada Tricolor, o Preleção, e eu vejo um dilúvio lá em Recife. E eu conheço o treinador do Náutico, eu trabalhei com ele há 19 anos atrás, eu conheço as características daquele clube ali, eu tinha certeza absoluta que eles deixariam o gramado alto, como de fato deixaram. Não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu, mas claro, para mim foi claro que o gramado estava muito alto. Cabeça do Hélio dos Anjos, eu conheço muito bem. Vamos segurar o começo do jogo, eles vão cansar e no segundo tempo, na força, nós vamos matar um time que é mais envelhecido, um time que tem jogadores mais experientes e tem jogado muito. Do primeiro jogo até o segundo jogo do confronto contra o Náutico, o São Paulo jogou 5 jogos. Eles jogaram 3. Então, isso faz muita diferença. Por isso, eu não teria colocado o Oscar, não teria colocado o Alisson em campo, não teria colocado possivelmente o André e também o Enzo. Mas assim... E talvez o São Paulo tivesse perdido. Essa é uma questão, né? São detalhes. São detalhes. Sim. Pode acontecer. O Hélio contava com isso. O que ele não contava era com um gol aos 3 minutos e uma expulsão aos 11. Então, o futebol é maravilhoso porque é assim, né? Eu também. Agora, para mim está claro, que a direção não faz priorização de competição nenhuma. Técnico. Tanto que, né, Éder, até nas entrevistas que você fez com a galera, me corrija se eu estiver errado. Objetivos até a parada. Classificar em primeiro na Libertadores, classificar no Brasil, classificar na Copa do Brasil, terminar entre os 8 primeiros no Brasileirão. Beleza. Ou seja, se vira, né? Então, a direção não faz nenhuma prioridade. A Copa do Brasil é a terceira opção? Então, meu velho, coloca aí a turma e vamos arriscar. Nunca fez isso. E fechar o ano. E aí, deu para perceber desde o ano passado que o Zubeldia, em relação à Copa, é assim: eu não vou arriscar em nenhum segundo. Eu não vou. Assim, hoje, se você troca o Enzo pelo Wendel, você está arriscando. Porque o nível de confiabilidade de ainda mais num jogo de gramado alto, marcação, é diferente da do outro, né? Se você coloca o Bobadini no lugar do Oscar, é diferente, embora seja um bom jogador. Se o Oscar não tivesse, sei lá, o Luciano não tivesse, não saiu o cruzamento, o escanteio e o gol de cabeça. Então, são questões que eu acho que ou elas estão pactuadas antes, então, beleza, o elenco de São Paulo é curto, a Copa do Brasil é a terceira nossa em opção, nós vamos fazer como a gente já fez em outros tempos na nossa vida. Nós vamos jogar a Copa do Brasil como a gente jogou na década de 90 algumas vezes, e a Copa Comebol. Vamos usar os moleques e vamos arriscar. Isso não existe no São Paulo. Não existe. E aí, cara, eu acho que tem uma diferença do grau de... Para mim, quando saiu a escalação, era nítido. Do goleiro ao André, esses são os 11 jogadores mais confiáveis que eu tenho para jogar hoje. Eles não vão paçocar, eles não vão tirar o pé da dividida,
eles não vão pedir para sair, eles não vão. E hoje, aí você olha para o banco e você fala: ali eu não sei, ali eu também não sei, ali, nossa senhora. Às vezes você tem boas surpresas, como a entrada do Rodriguinho, né? E aí, só para incrementar acho, a discussão do Oscar, propriamente dito, eu vejo pela versatilidade, pela inteligência e tal, já um acréscimo em relação ao ano passado muito grande. Em termos de leitura, dosagem, ele vai além do Lucas Moura. O Lucas Moura joga de uma forma. Aliás, se o Lucas Moura não variar um pouco o tipo de jogo dele, ele vai ter a tendência que o Neymar tem, mesmo com o Lucas Moura cuidando da carreira, o Neymar não, que é lesão atrás de lesão, porque o futebol hoje, se você só carrega, velho, você tá ferrado. E o Lucas Moura tá sofrendo, ele praticamente não jogou esse ano, né? O Oscar tem uma lesão muscular, já voltou, mas a minha questão com o Oscar dá para colocar o Luciano, com o Oscar mais atrás. Com o Oscar mais à frente, talvez não dê para colocar o Luciano, porque daí você tem que jogar o Oscar pro lado esquerdo, ou o Luciano de 9, que a gente nunca viu.